Boa tarde, pessoal. Eu sei que o Henrique adorou esse boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, pessoal. E hoje eu vou apresentar para vocês Boa tarde. sobre um artigo que eu tenho uma honra de apresentar, inclusive, porque ele é muito especial e por ser uma honra eu fiquei um pouco com medo, sabe? Pensei assim, gente, que responsabilidade falar de um artigo das pessoas que escreveram o artigo, meu Deus. Mas gostei. Fiquei com medo, mas eu gostei. Então, o artigo se trata sobre o processamento de sinais aplicado à análise comparativa do time de instrumentos produzidos com madeiras nacionais e internacionais. Eu me chamo Ana Luísa. Obrigada. Então, vamos lá. Como eu disse, né? Esse artigo ele foi escrito por pessoas que estão aqui no nosso meio. E isso é sensacional, né? O Tiago Henrique, Lara Pinto, Olavo e o Alexander Vanzella. Presente. Ele não está aqui no nosso meio. Gente, E eu não manda conheço. mensagem pro Vanzella. É nosso guitarrista. Eu falo para ele quando ele Inclusive, eu professor. fiquei assim, ó, uau, porque quando eu soube da guitarra e eu fui pesquisar e falei assim, gente, mas que engraçado, eu já vi esse nome, né? E ele está aqui no nosso meio, né? E vamos. Resumo da proposta. Nós vamos introduzir e entender do que se trata esse artigo. Nós vamos saber quais foram os objetos de análise, né, que foi usado nesse artigo, pré-processamentos. Nós vamos falar um pouco sobre o janelamento, função de resposta em frequência, alto espectro do sinal. Nós vamos falar um pouco sobre e observar, né, os resultados que tiveram nesse artigo através dos espectrogramas e nós vamos concluir após. E para começar, do que se trata esse artigo, né? Ele propõe avaliar a qualidade do timbre de um instrumento produzido utilizando-se madeiras nacionais, tendo como objeto de estudo a guitarra V1, que foi produzida, né, pelo Alexander Vanzella. E aí, para a construção dessa guitarra, foram usadas madeiras nacionais, como madeira de pau-pereiro, para o tampo, braço, gente, eu não sei pronunciar essa palavra. Alguém pode me Posso ajudar? só fazer uma observação? Uhum. Quem produziu o instrumento foi o Kiko, lá de Gouveia, sobre encomenda, e o Vanzella ele participou do projeto e tudo, mas eu Mas entendo na hora que que o eu Kiko e o irmão pesquisei, dele. Tiago, só parecia assim, ó, Alex Vanzella. Alex Sim, Vanzella. sim, que é o AV, né? Que é o Ah, proprietário, né? entendi, É, porque todos os lugares que eu pesquisei só parecia ele. Eu nem vi sobre esse nome. Então, me o Kiko tem perdoe. que melhorar a propaganda dele. Madeira braúna na escala e cedro no corpo da guitarra. E aqui eu coloquei, né, algumas imagens da guitarra. Análises. Foram utilizados 3 tipos de guitarra, né? Como eu já disse, a guitarra V1, que foi produzida a partir de madeiras de origem nacional. Outras 2 guitarras, para poder ter, né, uma comparação. Se pronuncia Ibanez mesmo? Ou não? Olha, o pessoal costuma falar Ibanez, porque a marca hoje é japonesa, mas se eu não me engano, a origem do nome é espanhol, e um japonês comprou esse nome na década de 50, 60, 70, sei lá. Ele fabricava o Ibanez, que tinha isso como sobrenome, fabricava na Espanha, e esse japonês vendia no Japão, e ele continuou com esse nome. Isso é o pouco que eu sei da história, então deve ser Ibanez, sim. Uhum. Mas normalmente a galera fala Ibanez. Então, ambas são da mesma Eu já marca, ouvi né? falar A também, foi diferença. Ibanez. Meu irmão tem um violão desse e eu já ouvi falar. Ele fala Ibanez, né? Da onde eu sei. Pois é. E ambas são da mesma marca, mas a diferença é que uma é S1520EX e a outra é Gil RG220. E foi usado, né, um amplificador para poder, onde foi encaixado, da intenção de diminuir
ruídos. E aí, ok? Pré-processamento. Em estudos onde se tem sistemas fora do equilíbrio, que tem uma inconstância ou então uma mudança de tempo, é necessário muito um cuidado quanto à escolha da taxa de amostragem que vai ser utilizada no processo, ou até mesmo o tamanho da janela, né? Janela essa que é onde é colocada essa amostra. E nesse artigo, pelo que eu entendi, foram usados 2 tipos de fenômenos que ambos eu não sei pronunciar, gente. Em inglês não é nada minha área e eu não sei pronunciar as palavras. Essa é a primeira mesmo? Alguém pode pronunciá-la? O Nyquist, você está falando? Desculpa. Não, essa primeira aqui, eu... Aliasing e leakage. Então, é um problema Acho que é associado aliasing, à mas não tenho análise certeza dessa pronúncia. análise espectral digital, causado pela discretização do histórico no tempo contínuo original. Pode ser descrito como um fenômeno que ocorre durante, importante, a conversão analógica para o digital, que é o que está mostrando no gráfico aqui do lado, em que a frequência do sinal convertido é menor que a do sinal original. E aqui nesse gráfico do lado, a gente pode observar aqui. Essa aqui é a frequência do sinal original. Tá dando para ver o cursor do mouse? Tá sim. Essas bolinhas vermelhas Sim, aqui perfeitamente. são as amostras. E essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui é o sinal da palavra que o Thiago acabou de pronunciar, né? E a gente pode observar que realmente, quando ocorre essa conversão do sinal analógico digital, a frequência a sinal convertido, que no caso é essa linha vermelha aqui, ela é menor do que o sinal original. Essa equação aqui, ela tá lá no artigo, né? Eu até mandei por lá porque eu não compreendi ela. Eu imagino que ela seja usada para poder calcular, né, o tempo da amostra, porque T é a amostra, né? Lá você falou comigo. Mas eu não compreendi ela, de acordo com o que está sendo mostrado no gráfico. Inclusive, até falou assim, não, Ana, deixa que lá na hora da sua apresentação a gente descobre juntos. Posso? Então, eu peço que me É isso que eu ajude. estava comentando com ela. Descobre Sim. junto, Posso porque tá um 2 em cima, geralmente é 1, né? 1 sobre T é o PV. Não, Mas é tempo de volta, né, professor? Sim. É se pensar, se você tem uma onda, uma senoide. Posso compartilhar uma tela aqui? Vamos começar pelo que o gráfico mostra, né? A gente tem uma senoide. Seno de 0, 0, então é uma senoide isso aqui, né? O senoide ia começar de 1, bom, seno, cosseno. Isso é uma senoide. Então, beleza. Se a gente pegar uma senoide, a gente tem o período dela como sendo desenhado. Se a gente pegar qualquer ponto dela em 2 ondas seguidas, a gente tem um período. Certo? Você está falando? Nosso período. Então, minha frequência é 1 sobre período, que é a equação que está todo mundo acostumado, que é vocês acharem engraçado a frequência de Nyquist, não sei isso aqui. Se eu medir se eu fizer a aquisição dos meus dados, tipo, eu tenho essa onda acontecendo, ela é física, então ela é analógica. Mas eu vou ler isso por um computador. Esse computador vai fazer uma aquisição analógica digital. Eu vou ler digital, então eu vou ler com uma frequência. Eu leio impulsos, né? Para cada pulso que eu ler, eu vou ter um valor numérico. Então, vamos pensar o caso mais esdrúxulo, se minha frequência de aquisição foi igual à minha frequência da onda. Bom, pegar esse ponto aqui que eu já peguei. Beleza. Eu leio 3 pontos em 3 períodos. Se eu tentar reconstruir isso aqui, eu tenho uma reta. O que o Nyquist fala? Ele fala que para eu conseguir reconstruir a onda que aconteceu,
a minha frequência de aquisição tem que ser, no mínimo, 2 vezes a frequência máxima que eu quero aquisitar. Então, se eu tenho um violão vibrando em Lá, e eu quero pegar esse Lá, que está a 440 Hz, se eu não me engano, a frequência. Para eu conseguir reconstruir essa onda, o Nyquist fala que eu tenho que ter pelo menos 880 Hz de frequência de aquisição. De aquisição mínima, né? Vamos pensar, se eu tiver isso aqui, se eu pegar 2 pontos... Pode falar, Henrique. Eu não entendi. Frequência de quê, Thiago? Nyquist é o sobrenome do cara. Não, mas no final, você falou frequência de... Aquisição. Eu tenho Ah, tá. Pensa numa placa de áudio. Você está com um microfone, um violão, uma guitarra, você está produzindo um som, que é uma vibração. Essa placa de áudio vai transformar esse som em um arquivo digital. Então, ela está transformando... Vamos pensar aqui, enfim, o som ele vai ser uma bagunça. Mas se você pensar que sua voz seria uma senoidal, né? Seria aquele bi bem tosco, quando você manda um computador gerar um som a partir de um sinal puro. Se você tentar reconstruir esse sinal lido, você já viu que quando você tem placa de aquisição, ela tem uma das coisas que ela, na hora que você vai comprar, placa de áudio mesmo, é a frequência dela. Você tem um valor de frequência que é 44.000 Hz, uma coisa alta. Sim. Nem sei qual. Essa frequência é a frequência de aquisição do seu sistema. Não é que eu quero ler uma coisa e reconstruir uma coisa de 88.000 Hz, nem é frequência audível mais. Mas quanto maior for esse número, melhor eu consigo reconstruir a onda. Tipo, se eu pegar aqui 2 pontos, beleza, se eu pegar pico e vale sempre, pensando que eu estou usando a frequência de Nyquist, eu consigo reconstruir a onda. Mas se eu pegasse aqui, aí, aqui, eu poderia reconstruir essa onda sim, né? Eu posso ter uma onda que ainda não é perfeita. Então, quanto maior a minha frequência de aquisição, melhor. Em geral, o pessoal que trabalha com ensaio, coisa e tal, usa a frequência de Nyquist como uma referência, mas trabalha numa frequência bem acima disso. Tipo, a Embraer trabalha, por exemplo, com 10 vezes a frequência de aquisição 10 vezes maior do que o modo... A Embraer, eu digo o pessoal da velocidade. A frequência de aquisição do sistema, para eles, tem que ser pelo menos 10 vezes maior do que o módulo de maior frequência que eu estou querendo medir. Então, se eu tenho lá meu avião, meus modos de vibração que eu modelei, eu sei que meu módulo, sei lá, um módulo de penagem que vai ser alto, está lá em 80 Hz, 70, 60, sei lá, nem lembro até que frequência vai esses ensaios. Eu vou usar um equipamento que consiga medir em cada um dos sensores a pelo menos 800 Hz, se eu quero medir 80 Hz. Essa é a lógica que eles trabalham. O Nyquist só dá um parâmetro, tipo, pelo menos 2 vezes você vai conseguir reconstruir uma onda, mas ele não obrigatoriamente essa onda vai ser perfeita, ela pelo menos vai ter a mesma cara. Quanto maior essa frequência, beleza. Então, a frequência de Nyquist, deixa eu tentar... Aqui, opa. F, Nyquist, ela é 2 vezes a frequência, né? 2 vezes 1 sobre o período. Que é a equação. Essa é simplesmente uma frequência mínima que você tem no seu equipamento, que você precisa ter no seu equipamento de aquisição. Faz sentido? Sim. Quanto mais resolução você consegue, né? Isso. O Nyquist só te dá um parâmetro mínimo. Ele fala, se você estiver abaixo disso, você nem tenta reconstruir essa onda. Tipo, se eu tiver com uma vez, eu vou, uma vez no período, eu vou ter uma reta.
2 vezes eu vou ter uma senoide com a mesma cara, com o mesmo período, mas não obrigatoriamente a mesma senoide. Que é aqui, ó, a gente conseguiu 2 senoides diferentes, sendo que elas se cruzam pelo menos 2 vezes. Eu desenho mal pra caramba. 2 vezes em cada período. Então, você vê que a frequência de Nyquist não é perfeita. Você fazer aquisição com frequência de Nyquist. As 2 senoides vão ter a mesma cara, elas vão ser próximas. Muito provavelmente você vai acertar, se for um sinal puro. Mas se você começar a fazer isso com várias ondas sobrepostas, você vai ter problema na hora de reconstruir. Então, se você ler um áudio a uma frequência de aquisição muito baixa e tentar reconstruir esse áudio depois no computador, muito provavelmente, se for uma voz, você não vai conseguir entender o que essa pessoa está falando. Vai ficar muito ruim. Eu, Vai ficar... eu acho que eu já tô viajando aqui, porque eu acho que eu tô lá à frente. Posso estar um pouco precoce, mas Pode falar. vamos falar sobre o porquê de estar fazendo isso aí depois? Porque, tipo, é só para ter um parâmetro, como você disse, né? A respeito. Mas você não vai ter, teoricamente, a mesma frequência que, pelo menos em tese, você Não. teria, mas não necessariamente você vai ter a mesma frequência que você queria, certo? Se você Ou isso tiver também. uma frequência de aquisição alta o suficiente, aí eu te garanto que a onda vai ser muito parecida. Tipo uma placa de som que Sim. está trabalhando a 44 kHz, tipo, o seu ouvido não vai perceber a diferença. Uhum. Em questão de Se- instrumento, por exemplo, a gente lida muito com o som produzido, a nota que está saindo ali, que depende diretamente dessa frequência. Isso seria um problema muito grande para a gente, né? Tá, mas o instrumento é analógico ainda, né? Se eu pegar, tipo, minha guitarra aqui, eu tenho uma corda vibrando, ela está sendo captada por um sistema magnético analógico. E ela sai do instrumento ainda analógico. Aqui não tem nada digital. Ah, isso é Faz questão sentido? digital, tudo isso aí, né? Isso, isso. O Ah, tá. Então é por problema isso que eu tô confundindo. é que eu estou querendo pegar esse som e transformar num sistema digital. Eu quero, ao invés, deixa eu pegar, vou limpar isso aqui. Talvez eu tenha pulado essa parte. Ao invés de eu ter uma senoide, vem cá, eu estou com dificuldades hoje. Ao invés de eu ter minha senoide, eu vou ler essa senoide, vamos trocar de cor aqui para ficar bonitinho. Eu vou ler essa senoide, tipo, meu erro. Vocês viram que desenho não é minha praia, né? Olha que eu já dei desenho mecânico. Eu vou ler, tipo, Você se pode eu tô. apertar Shift, que faz uma reta. Ah, é mesmo. Olha! Eu aprendi uma coisa hoje, tá vendo? Olha. Vou ficar metido agora com o desenho. Eu também aprendi Você agora. precisa ver o que eu apronto com Paintbrush. Caramba. Não faça Mona Lisa ainda não, mas Então, vamos pensar lá que eu estou numa frequência de aquisição de uma vez o período. Eu vou ler essa onda quando ela estiver aqui. Oh, meu caso. Quando ela estiver aqui e quando ela estiver aqui. Estou com dificuldade ainda lá. Quando ela estiver aqui, mais ou menos. Viu que não acertei. Se eu for tentar reconstruir essa onda, vocês estão conseguindo enxergar? O traço está muito lindo. tá bom. Sim. Eu teria mais ou menos. Nossa, tá tão torto. É melhor eu não nem tentar usar o shift aqui, não. Se eu tentar reconstruir essa onda com. Vou roubar aqui. Se eu tentar reconstruir essa onda, eu teria aquele problema que eu estou falando de ter uma reta. Olha em casa. Pronto. Agora, se eu tivesse 2 vezes a frequência, enfim, eu estou querendo transformar isso aqui numa coisa digital, né? Então eu tenho tempo, posição. Ponto 1, 2, 3, 4, 5. O que minha placa analógica digital vai fazer? Ela vai ler esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Não sei nem que frequência eu estou falando aqui, né? Mas, enfim, só para... E vai para cada ponto desses me dá um valor. Faz sentido?
Então, para esse x, ele vai ler... Vamos chamar de xy para ser mais fácil, né? X, y. Nossa, tem que não, né? Tx também dá. Para esse T1, ele vai me dar um x1. T2, ele vai me dar um x2. T3, x3. T4, x4. T5, x5. T6, x6. T7, x7. E, enfim, vai colocar isso numa tabela. O que meu computador vai ter é só essa tabela. Ele não tem a onda para ele, tipo, eu quero transformar isso num áudio, eu quero transformar isso em alguma coisa. O computador não consegue ler uma onda. Ele lê um grupo de números, né? E esse grupo de números é que ele vai reconstruir o que você está querendo fazer. Tem sentido? Sim. Então, quando... Mas no caso, o computador ele vai ler esses dados que você colocou na tabela, né? Sim. E aí você falou assim que tem que ser, o valor tem que ser 2 vezes. Como é que vai ser feito isso? Através do programa? A minha placa de aquisição ela tem uma frequência de leitura. Essa frequência de leitura é quantas vezes ela lê a cada segundo. É basicamente isso. Então, isso pode ser uma placa de leitura de áudio, como pode ser uma placa de leitura de um acelerômetro que eu coloquei lá no meu avião. Não importa. Ela lê X pulsos por segundo. Ela lê pulso elétrico. O que eu vou fazer com cada leitura dessa? Meu programa vai ter que saber o que faz. Tipo, eu Entendi. posso pegar, transformar isso em áudio, como eu posso pegar esses pulsos elétricos que eu li de um acelerômetro, fazer uma análise modal experimental, transformar isso por um daqueles single input, multiple output, né? Você tem um input que vai ser o que eu estou fazendo vibrar e múltiplos leitores de acelerômetros que são respostas. E eu consigo reconstruir os modos de vibração de um avião ou de um equipamento qualquer usando isso. Enfim, o que eu vou fazer com esses números... E no artigo aqui, porque no artigo aqui fala mais o lado experimental, né? De modo mais Isso. Aí a gente está amplo querendo... que foi feito. Foi feito dessa forma que você está falando? Sim, a gente está usando uma placa de aquisição tipo comercial, que tem uma frequência alta, que é feita para som. Então, não é um grande problema para a gente. Tipo, a gente só não pode tentar ler alguma coisa numa frequência que seja acima de, sei lá, 1/10 dessa frequência da placa de aquisição. Fora isso, não, é só ter isso em mente. E para entender melhor essa parte, Ana, imagine que você só tem em mãos os 2 números que aparecem na tabela, mas você tem que desenhar o gráfico. Aí você não consegue. Por que 2 vezes é interessante? Porque, por exemplo, o que você vai ver? Você vai ver lá, o número está no 0, aí o número vai aumentando, vai diminuindo. Você não sabe se você tivesse só uma vez o tamanho da frequência, você não sabe se a onda acabou ou não. E foi lá em cima, chegou no 0, foi no 0 de novo. Aí você fica naquela. E agora? Será que ele vai continuar descendo ou ele vai subir de novo? Se você tivesse 2 vezes essa, né, que é reconstruir a onda só até metade, aí, só até a segunda corcova aí. Quando você tem 2 vezes a frequência, você consegue garantir que você subiu e desceu com mais precisão. Você aumenta a probabilidade de você garantir. Porque ainda assim, você pode, com 2 vezes a frequência, eu posso pegar esse ponto aqui, né? Eu posso, no caso esdrúxulo, eu posso ter 0 o tempo todo. Tipo, por isso que o Nyquist é um... Você mede de tempos em tempos, né? Vai que toda vez que você mede, tá batendo 0. Você tem que garantir... Aí ia te morrer, né? Aí é triste. É porque seria muito azar você acertar exatamente a frequência que você está querendo medir como frequência de leitura. Qualquer coisa fora disso, se minha frequência estiver muito perto, mas não estiver casada, eu começo a pegar
números cada vez mais com um errinho, e esse errinho vai me fazer reconstruir a onda. Mas se eu tenho um número alto, eu acabo com esse problema, eu deixo de contar com a sorte. Basicamente, A gente pode entender isso, então, como pistas de um padrão que a gente tem que descobrir? É tipo isso? Tipo, exatamente. Você vai usar simplesmente uma tabela e é como você vai construir essa tabela. Tipo, não use uma frequência de aquisição baixa, porque você não vai conseguir reconstruir. Tipo, o caso que eu falei aqui, consegui ler todos os zeros, é um caso esdrúxulo, você não vai conseguir fazer isso experimentalmente nunca na sua vida. Mas, tipo, se você está lendo várias frequências... joga na loto. Se você estiver lendo várias frequências, existe a possibilidade de acontecer isso em uma delas. E aí, simplesmente, tentar reconstruir e um dos sinais ter sido perdido. É baixa a probabilidade? Mas existe. Tipo, a chance de acontecer não é zero. Basicamente é. Faz sentido? Fez. Brilhante. Vou continuar? Ana? Pode, deixa eu descompartilhar aqui. E aí, continuando, né? Temos um outro fenômeno que eu não vou falar o inglês, vou falar porque tem uma segunda opção para poder se tratar. Se chama vazamento. É um efeito que ocorre devido ao truncamento da série de sinais discretos no tempo quando estes são coletados em uma condição na qual ocorre uma descontinuidade imposta pelo corte, faz surgir conteúdos de frequência impúrios, ou seja, inexistente no sinal de resposta coletado. E aqui nesse gráfico do lado, ele mostra dois tipos de gráfico, né? No primeiro, de números inteiros, né, de períodos, e uma janela gera um espectro correto. No de baixo, períodos incompletos, e uma janela geram espectros impuros. O que eu entendi? Vamos supor, se a gente está lá, né, como o Thiago mostrou, agora a gente pega uma amostra, né, e vai analisar a frequência dela do sinal analógico para o digital. No meio desse percurso, pode ser que ocorram algumas coisas, tipo assim, algum ruído ou alguma coisa que não é conveniente para aquela amostra. Então, A minha net por isso que caiu se aqui. trata de um vazamento, né? Eu também. Que vai causar essa inconfiabilidade. Até onde vocês ouviram? Pra mim cortou tudo. Voltou? Tá me ouvindo? Vixe. Tá na parte que você fala sobre vazamento aqui, ó. Leakage ou vazamento. Peraí. Tá ouvindo agora? Sim. Fala Aham. mais. Ouvindo? Aham. Sim. Não sei, a voz foi colocada. Mas estão entendendo a voz? Estamos. Então, de novo. Segundo fenômeno utilizado no processo aqui, né, no artigo, não vou falar o inglês, vou falar o português, pode ser chamado de vazamento. É um efeito que ocorre devido ao truncamento da série de sinais discretos no tempo, quando estes são coletados em uma condição na qual ocorre uma descontinuidade no meio desse processo, né? Imposta pelo corte, faz surgir conteúdos de frequências impúrios, ou seja, inexistentes no sinal de resposta coletado. E aqui nesse gráfico do lado, a gente tem dois tipos de gráficos, né? Neste primeiro, mostra de números inteiros de períodos em uma janela geram um espectro correto. Nesse de baixo, né, possui períodos incompletos e em uma janela geram espectros impuros.
O que eu entendi foi que, vamos supor, se a gente vai fazer, né, um estudo de uma frequência e a gente pega a amostra e neste processo que a gente vai coletar esses dados, pode ser que ocorra algum corte, que ocorra algum ruído que não é conveniente para que possa ser plotado nesse gráfico. Então, por isso que possui esse fenômeno chamado vazamento. É isso? É basicamente isso, sim. Só, enfim, você tem uma leitura e essa leitura ela vai ter ruído. É fato. Dificilmente se você conseguir você colocar um microfone dentro de um estúdio, ainda assim você vai ter algum ruído externo, algum ruído que seja dos 60 Hz da lâmpada, do sistema elétrico, casando com algum equipamento. O ruído não tem como não existir. Se você está medindo uma coisa no chão de fábrica, de novo, vamos pelo caso do avião, com equipamento funcionando perto, não sei o quê, vai ter ruído com certeza. Então, a coisa é, tipo, se a gente pensar em medir uma frequência bonitinha, igual está desenhado aqui, eu consigo ir lá, se for uma senoide, cortar o início dela, cortar o final na mão, assim, achando. Mas se eu estou medindo uma coisa real, com ruído, coisa e tal, se eu abrir um sinal real, você vai ver que não. Deixa eu achar um sinal medido de acelerômetro aqui, só para a gente ver que cara ele tem. Enfim, isso no mestrado é avião, isso aqui. Não é áudio, não é nada. Se a gente for aqui, funções teóricas, tá dando para ler? Tá muito pequeno, deixa eu dar uma... Dá para ler, tranquilo. Dá para ler? Resultados teóricos, resultados experimentais. Vamos lá. Aqui eu tenho basicamente um avião e todos esses pontos são onde estavam meus acelerômetros. A cara do meu sinal, aqui eu estou com a resolução baixa da imagem, né? Mas tipo, é completamente cheio. Tipo, cada onda dessas, ela tem um ruído na onda junto com o meu... Enfim, aqui já é filtrado, né? Mas basicamente eu não tenho um sinal bonitinho, eu tenho um sinal que fica completamente... Aqui eu estou excitando o avião com sweep, né, que é uma varredura em frequência que vai de 0 a não lembro quantos hertz, tem mais de 10 anos que eu mexi com isso aqui. Bem mais de 10 anos. Mas, basicamente, eu vou ter tanto ruído que eu não consigo... eu não tenho essa figura com um sinal mais bonito, com um zoom muito pequeno. Mas ela... no caso... aqui. Cadê você? Resultados teóricos. Plá. Instrução. Nossa, é muito. Qual imagem procura, Thiago? Eu tô querendo. Eu sei que em algum lugar eu tenho essa imagem aqui com um zoom mais visível, mas basicamente vou ter. Se eu começar, ao invés de eu ter. Opa, tô desligado. Ao invés de eu ter uma senoide bonitinho. Opa, um sinal bonitinho. Em casa, eu vou ver que meu sinal ele não vai ser assim. Ele vai ser uma coisa cheia de ruído em volta disso. Eu vou ver que meu sinal tende a ser uma coisa bem ruidosa. Eu não vou ter uma coisa limpa para ver. Eu não consigo simplesmente dar zoom a ponto de eu conseguir reconhecer visualmente uma onda.
O que acontece é que eu tenho as ondas que eu estou querendo medir sobrepostas ao ruído que espera-se que, se não for aleatório, é próximo ao aleatório. Se você pensar na definição de número aleatório, a probabilidade dele estar em qualquer ponto é igual. Então, espera-se que a média de um número aleatório tenda a zero. Então, se eu pegar esse mesmo sinal, recortar ele várias vezes, eu vou pegar, ao invés de fazer a leitura, que não dá para ver nada, eu vou fazer vários recortes nele aqui, vou somar esses recortes e tirar uma média desse sinal, eu vou limpar esse sinal. E aí eu tenho essa... Aliás, eu não tenho ela plotada aqui, mas eu vou ter um sinal mais limpo. Que é o que eu estou fazendo aqui, basicamente, mas aqui eu já plotei no domínio da frequência, não estou plotando mais no tempo. Eu fiz uma transformada de Fourier, né? Fourier. E ao invés de ler o sinal no tempo, eu estou lendo o conteúdo dele em frequência. O que acontece é que, se eu fizer esse recorte, somar e tirar a média desse sinal de uma forma qualquer, eu vou ter esse fenômeno aí que a gente está chamando de vazamento. O que é isso? Eu vou reconstruir eu vou fazer essa média, e cada hora essa média vai... Como eu não consigo reconhecer visualmente, cada hora eu vou ter um corte diferente. Se eu tenho cortes diferentes, eu vou ver que na hora que eu for tentar reconstruir, vai ficar muito ruim. Por isso a gente usa uma janela. Quando eu faço esses cortes, divido o meu sinal em períodos curtos, somo cada um desses períodos. Período aqui eu não estou chamando, não é mais o período da onda, né? O período é um tempo de leitura de sinal. Somo essas leituras e tiro média desse sinal. Em cada uma dessas leituras, eu coloco uma janela, por exemplo, a janela Hanyang é a faculdade de Coffee na Coreia. Eu já estava pensando aqui como é que eu ia pronunciar essa palavra. Não, as duas palavras Como é que fala? são bem... A janela é Hanyang. A faculdade que meu orientador trabalha é Hanyang. Mas Assim. janela Hanyang é basicamente uma janela com cara de onda. Ela vai fazer as extremidades irem para zero. Quando eu faço as extremidades irem para zero, eu forço aquilo que a gente está querendo fazer, eu estou cortando os extremos da minha onda, não deixo ela acabar num lugar que não seja zero. Na hora que eu somo isso, eu consigo fazer meu sinal ter uma cara mais bonita. E fazer coisas como ler ele, julgar, enfim, a gente chega nisso. Deu para entender ou só confundir mais a vida? Eu entendi. Deu. Te devolveu a voz, desculpa. Então, vamos. Enfim, né? Todos entendidos. E agora nós vamos falar um pouco sobre o janelamento. Inclusive, né, Tiago, o janelamento é ele acabou de falar. uma das técnicas que pode diminuir, né? Sim. Exato. Para diminuir, minimizar esse efeito do vazamento, não é verdade? E Isso. através da técnica do janelamento, isso, tanto que na hora que você falou, eu falei, gente, não presta atenção, porque, né? E através da técnica do janelamento, é possível definir a duração do período de observação do sinal mostrado. E no artigo, né, foi usado essa janela, tem uma muito legal, que eu não quero falar, não. Ela corresponde à janela de uso geral comumente, indicada para sinais contínuos. Matematicamente, ela pode ser definida pela equação. Vou tentar, né? De acordo com as instruções no fim do artigo, que eu adorei, inclusive. W, ele quer dizer, é a função da janela, em função do tempo, né? É igual a 1 meio, colchete 1 mais cosseno de 2π sobre o tempo, vezes o tempo, né? O T seria o período?
dessa janela? É isso? Isso. O T minúsculo é o tempo que você está lendo, né? Sim. E o T maiúsculo minúsculo é o período. Do módulo. Eu estou desenhando na minha tela aqui como se você estivesse vendo minha tela. Depois que eu esqueci. Menor ou igual ao período dividido por 2, isso igual a zero, né? Que isso é a mesma coisa que você falou, né? Sobre as extremidades, para não chegar em zero. Foi, você acabou de falar, né? Estão me ouvindo? Isso, essa janela está te Sim, forçando. o Se eu geramento é o que ele falou lá. se eu multiplico essa janela pelo sinal a cada período, né? Eu vou forçar que as extremidades do meu sinal não vão tender a zero. Basicamente, a cada período. Sendo que esse período, de novo, não é o período da onda, é o período que eu defini para a janela. Né? Eu vou recortar meu sinal em períodos iguais, multiplicar cada um deles pela janela, e aí sim eu faço a média desse sinal e multiplico ele por esse fator de correção aí, porque essa janela vai jogar minha média para baixo. Né? Isso é só um matematiquês. O fator de correção vem de brinde com a janela. Isso. E lá no artigo fala que nesse gráfico aqui do lado apresenta, né? Mas nessa janela, no domínio de tempo. E a gente pode observar que a gente possui um máximo na metade do período de tempo, né, de t igual a zero, e os mínimos em suas extremidades, né, que é o módulo de t sobre 2. E aí, para compensar essa distorção produzida pelo sinal, né, através do janelamento, a gente pode, inclusive, eu não compreendi muito sobre a transformada rápida de Fourier. Você falou, né? Um pouco antes aí, quando você estava explicando sobre o vazamento. Fala que a gente tem que multiplicar esse fator de correção do sinal janelado, né? Por esse fator de correção. E para esse tipo de janela, o fator de correção que a gente usa é esse que eu coloquei aqui, né? Isso. A transformada rápida de Fourier, a transformada Fourier, na verdade, é uma ferramenta para, tipo, se eu fizer a transformada de Fourier de uma senoide, eu vou ter um ponto no domínio da frequência, que vai ser a frequência dessa senoide. Eu vou ler, basicamente, se eu pegar minha onda é seno de ômega t. Meu ômega é minha frequência. Minha transformada de Fourier vai chegar lá e vai ler só esse ômega. E vai, no domínio da frequência, eu vou plotar só qual é a frequência do meu senoide. Um senoide no domínio da frequência seria um ponto, né? Basicamente. Faz sentido? É porque a transformada de Fourier, no fundo, ela serve para te falar assim, quais ondas eu usei para fazer aquele sinal? Agora então não dá para poder apresentar mais, acho que saiu. A gente está te ouvindo. Então tá. Vou voltar a apresentar. E aí, né, vamos usar esse fator de correção, onde tem a multiplicação entre os fatores, sendo 2. O responsável pela correção da degradação da amplitude e o raiz de 8 sobre 3 pela degradação de energia. Função de resposta em frequência. A função de resposta em frequência, ou FRF, de um sistema, pode ser vista como uma função filtro, criada pelo próprio, aplicado à excitação de entrada. Esta contém a informação de cada um dos modos de vibração e as frequências de ressonâncias relacionadas, que é dada por essa integral, onde eu não... Aliás, eu gostaria de saber como é que ela foi encaixada, né, no procedimento, porque não fala no artigo. Como é que foi? Assim, foi utilizado para quê, na verdade? Dentro do artigo. A função de resposta em frequência? Isso.
Porque dá a função, né? Falei o Dá a artigo para equação. lembrar. Porque só foi falado, né, que foi usar essa equação Sim. e do que se trata. E aí eu peguei essa partezinha aqui que fala que não é possível calcular essa função de frequência de sinais aleatórios, pela simples razão entre entradas e saídas do sistema, mesmo que para isso seja proposto analisar tais sinais como se possuíssem um período infinito. Deixa eu ver se eu tenho um artigo aqui que eu me lembro. Eu não. E a gente dá uma pausa por aqui também, né? Vocês Pode têm ser. algum compromisso 15 horas? Não? Eu tenho uma banca de TCC daqui a pouco. Na verdade, não A gente assim, pode né? continuar aqui a partir desse slide, então, 2.2. Pode ser. Então, beleza. Aí a gente continua do slide 8 semana que vem. Beleza, então. Pode ser, Ana? Beleza. Então perfeito. São 15 horas, Thiago. Então é isso, gente. Até o Beleza. futuro. Até o futuro. Gostei dessa. Até bom. O Daniel caiu, né? Então ele vê lá. Não. Abraço. Então tá, tchau, tchau. Abraço. Abraço. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.